Quando a gente fala em cabos que são bons, existe uma capa específica, certificada, que as empresas prezam por isso, ou não? Qualquer capa funciona, faz a função? Como é que é, mais ou menos? Então, o isolamento, a primeira coisa, ele tem que ser de uma empresa, de um fornecedor de primeira linha, tá? Um isolamento virgem, nada reciclado para colocar diretamente na capa do cabo, para fazer esse isolamento dele, né? E existem as normas ditadas pela ABNT, onde o Inmetro impõe no mercado todo um padrão de qualidade em cima disso, com certificações do PVC, do HEPR e, aprofundando um pouquinho mais, as certificações até do próprio cobre, que chega para fazer toda a trefilação, toda a formação do material. Entendi. E no processo de fabricação do cabo, você falou que existe uma diferença dos 750 volts, é isso? Correto. Desculpe se eu errar, porque eu sou engenheiro civil, né? Não, tranquilo. E pro de 1 kV. Correto. Né? E o processo, a diferença dos dois está ali no revestimento, né? Sim, o 750 volts ele tem uma camada única, que suporta uma temperatura de trabalho até 70 graus, né? E 1 kV tem a camada dupla. Tá. Tem uma primeira camada que a Cobreflex utiliza somente HEPR e uma segunda camada que, na verdade, é uma proteção mecânica para esse isolamento. Tá. Na fabricação, como é que funciona isso? Eu nem sei como é que fabrica um cabo elétrico, mas ele passa por um processo de revestimento e depois passa por um segundo, ou ele já vem com um processo duplo? Então, é bem interessante. Se você me permitir, eu passo um pouquinho do geral, desde a entrada do cobre e tudo mais, né? Então, padrão, chega o vergalhão de cobre na fábrica, ele tem um diâmetro de 8 milímetros, estamos falando aqui praticamente o dedo mindinho aqui, 8 milímetros. Ele é colocado na trefila primária, onde dali nós reduzimos, através de um processo, que o cobre meio que ele esquenta e estica, né? Ele vai até 1,83, tá? Então ele sai do diâmetro de 8 milímetros e vai para 1,83 milímetros. Dali vai para uma trefila secundária, onde a gente já tira de fato o fio elementar. Ou seja, algumas formações com 0,402, 403 ou 0,254 milímetros. Ali praticamente um fio de cabelo. Saindo dali, nós colocamos uma máquina que se chama Busher, onde faz toda a parte de encordoamento dos cabos, tá? Ali a gente já começa a formar. Algumas máquinas tiram os cabos diretamente até o 25 ou 35 milímetros. Outras máquinas montam os feixes. Esses feixes serão, vamos dizer, é como se fosse um Lego, né? Então você tem um determinado cabo que utiliza 30 feixes com tantos fios cada um. A partir desse momento é colocado numa outra encordoadora, que a gente chama de encordoadora rígida, tá? É montada ali exatamente a bitola dos cabos maiores, das bitolas maiores, e na sequência já vai para a extrusão. Entrando um pouquinho naquela pergunta que você fez, dessa dupla camada, né? Existem fábricas que têm um processo de extrusão duplo. Então ela já injeta na frente o HEPR, na primeira camada, no caso do 1 kV, e na sequência ela já vem com a capa externa. E existem outras fábricas que têm primeiro um processo do HEPR 90 graus, que é o que vai de isolamento diretamente na corda de cobre, tira-se dali e vai para uma outra linha de extrusão e coloca a capa externa. Então os dois estão corretos, sem problema algum. E dentro desse processo que você me explicou, tem muita operação manual? Olha, a operação manual ela é mais daquela locomoção de da bobina de uma máquina para outra. Evidentemente que a máquina ela está toda calibrada para fazer a extrusão já dentro daquele padrão, tudo certinho, mas o extrusor também faz muito a diferença. O recurso humano ali é fundamental para fazer toda essa operação, todo esse acompanhamento de qualidade. Então ele pega desde lá do começo, ele acompanha o que está saindo lá do outro lado, todo o nosso processo ele passa pelos testes de isolamento, 100% dos produtos, todos os nossos materiais, quando acabam de sair,
da segunda capa, ou se for os 750 volts da primeira, já passa diretamente por um rolete onde faz automaticamente a gravação. Ou seja, não tem como você receber um cabo nosso sem a devida gravação. Já tudo dentro do padrão NBR, tudo certinho. Entendi. Você explicou, então, até o processo do revestimento. Saindo, então, do revestimento, isso ele é bobinado ou ele sai numa forma de macarrão? E aí, como é que funciona para chegar naquela embalagem ali? Então, ele sai dali numa bobina, terminou o processo de extrusão. Ele vai diretamente para uma bobina de ferro, tá? Dessa bobina de ferro, ele vai para o setor de corte, onde coloca-se na máquina e automaticamente já vai fazendo ali toda a parte de medição, conferência, os cortes e a embalagem também é automática e já sai toda etiquetada também. Já com inclusive etiquetas do padrão totalmente do Inmetro.